Ele era conhecido como um homem de fé inabalável, voz firme no púlpito, palavras que confortavam viúvas, encorajavam jovens e arrancavam lágrimas de quem já tinha desistido da vida. Para muitos, ele não era apenas um pastor. Era um exemplo. Um homem que parecia caminhar de mãos dadas com Deus. Mas ninguém via o que acontecia quando as luzes da igreja se apagavam. A tragédia veio sem aviso, como um ladrão na madrugada. Um acidente. Poucas palavras no telefone. Um silêncio pesado, do outro lado da linha. Em questão de horas, o mundo dele desmoronou. Pessoas que eram sua razão de viver se foram, deixando a casa cheia de ecos e a alma completamente vazia. Nos primeiros dias, ele ainda tentou orar. Caiu de joelhos no quarto, com a Bíblia aberta. Mas as palavras não saíam. Quando saíam, pareciam mortas, sem força, sem resposta. Ele esperava sentir algo, paz, consolo, qualquer sinal de Deus. Mas tudo o que encontrou foi silêncio. Mesmo assim, no domingo seguinte, ele subiu ao púlpito, pregou sobre confiança, sobre fé, em meio à dor. Citou versículos que já tinha decorado há anos. As pessoas choraram, foram à frente, agradeceram a Deus pela mensagem, mas ele não sentia nada. Nenhuma presença, nenhuma chama. Apenas um vazio frio no peito. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. Ele continuava fazendo tudo o que um pastor deveria fazer. Visitava enfermos, aconselhava casais, orava por quem precisava. Mas, quando estava sozinho, confessava em silêncio aquilo que jamais teria coragem de dizer em voz alta. Deus, eu não te sinto mais. À noite, sentado na sala escura, ele encarava a Bíblia fechada sobre a mesa. O mesmo livro que um dia foi fonte de vida agora parecia um objeto estranho. Versículos que antes o fortaleciam agora pareciam promessas distantes, feitas para outras pessoas, não para ele. Em um culto de quarta-feira, enquanto a igreja cantava, ele observava os rostos levantados, mãos erguidas, olhos fechados, pessoas sentindo algo que ele não sentia mais. E então, pela primeira vez, um pensamento perigoso cruzou sua mente. E se tudo isso não passar de ilusão, ele se assustou consigo mesmo. Tentou repreender aquele pensamento, mas ele voltou. Mais forte, mais insistente. Naquela noite, depois que todos foram embora, ele permaneceu sentado no último banco da igreja. As luzes apagadas, o ambiente silencioso, apenas o som distante da rua. Ele caminhou lentamente até o altar e se sentou no degrau. Não como pastor, como um homem cansado, quebrado, perdido, com a voz embargada. Falou em voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvido. Deus, se o Senhor ainda está aqui, eu não aguento mais fingir. As lágrimas vieram sem controle. Eu preguei sobre fé, mas não sinto fé. Falei sobre esperança, mas estou vazio. Eu orei por tanta gente. Por que o Senhor ficou em silêncio quando eu mais precisei? Nem trovou nenhuma resposta do céu. Apenas o eco da própria voz. Ele respirou fundo, enxugou o rosto e ficou ali, imóvel, por longos minutos, até ouvir um barulho. Passos. Ele pensou que fosse alguém passando na rua, mas os passos se aproximaram. A porta da igreja se abriu lentamente. Um homem simples entrou. Roupas gastas, aparência cansada, cheiro de quem vive na rua. O pastor se levantou, surpreso. A igreja já fechou, disse, tentando manter a postura. O homem hesitou, meio sem jeito. Desculpa, eu só precisava entrar um pouco. Esse lugar me traz paz. O pastor ia responder, mas algo no olhar daquele homem o fez parar. Você frequenta aqui? Perguntou. O homem balançou a cabeça. Não mais. Mas, anos atrás, eu assistia aos cultos pela porta. Eu morava na rua... Naquela época, o pastor franziu a testa, tentando lembrar. Eu era viciado. Perdi tudo. Família, trabalho, dignidade. Um dia, passei aqui e ouvi o Senhor pregando sobre o filho pródigo. O Senhor disse que Deus ainda corre em direção a quem volta. O coração do pastor acelerou. Aquela mensagem, continuou o homem, menos foi a primeira vez, em anos, que eu senti que ainda tinha valor. Aquela noite eu decidi mudar. Procurei ajuda. Hoje, eu estou limpo, tenho um trabalho, estou reconstruindo minha vida. O silêncio tomou conta do lugar. O pastor sentiu algo estranho no peito. Não alegria, não empolgação, mas um leve calor, quase imperceptível. Por que você voltou hoje? Perguntou. O homem respirou fundo. Porque estou passando por um momento difícil. Pensei em desistir, e lembrei das palavras daquele pastor, do Senhor. Eu pensei, se Deus falou comigo através dele, talvez ainda fale comigo aqui. O pastor sentiu as pernas tremerem. Ele se sentou novamente no degrau do altar, agora ao lado daquele homem. Olhou para o chão, e com a voz falha, confessou, eu quase desisti hoje. Da fé, de tudo. O homem o encarou.
surpreso. Mas se o senhor desistir, disse lentamente, menos muitas pessoas vão perder a única palavra de esperança que já ouviram. Essas palavras atravessaram o pastor como uma lâmina. Naquele instante, ele entendeu algo que nunca tinha percebido antes. A fé não é sobre sentir Deus o tempo todo. Às vezes, é sobre continuar mesmo quando ele parece em silêncio. É sobre confiar que, mesmo quebrado, Deus ainda pode usar você. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Ele não ouviu uma voz do céu. Não teve uma visão, mas, pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinho. Deus não estava ausente, estava trabalhando no silêncio. Reflex ao final para encerrar o vídeo. Às vezes, Deus não muda a dor imediatamente, mas Ele usa a dor para alcançar outras vidas. O silêncio de Deus nunca significa abandono, significa que Ele ainda está escrevendo a história.